Olá pessoal, daremos início ao nosso mini curso sobre a ferramenta digital Mentimeter. O nosso mini curso está dividido em 4 partes, sendo a primeira parte, ou o primeiro passo, a criação da sua conta. Iremos ilustrar para vocês o passo a passo para a criação da sua conta, seguida a configuração da sua apresentação, teste dos exemplos e finalizando o nosso mini curso com o passo 4, que é a exportação dos seus resultados. Bom, nesta primeira etapa, iremos mostrar para vocês como criar a sua conta no site Mentimeter. Então, o primeiro passo é acessar o endereço do site digitando mentimeter.com em seu navegador. Ao acessar a primeira página, você irá se deparar com informações relevantes sobre a ferramenta que nós estamos apresentando, sendo que neste momento vamos auxiliar você na criação da sua conta. Aqui no canto direito da página inicial do website, vocês têm 2 botões. O primeiro referente à criação da sua conta e o segundo login, quando a conta já é existente. Em nosso exemplo, nós iremos demonstrar a criação do seu primeiro acesso. Então, clica em Get Started. E aí você será levado para a tela de criação da sua primeira conta. Você pode realizar a criação utilizando integrações com a sua conta do Facebook ou Google+, são redes sociais. Neste nosso exemplo, nós iremos utilizar a criação através do seu webmail. Então deverá ser informado no campo e-mail. O webmail é o que você irá associar a sua conta no Mentimeter. Então no nosso caso, iremos utilizar a conta acadêmica. E aí, ao informar o seu endereço de e-mail, em seguida você deverá informar uma senha de 6 caracteres, né, de preferência que combine letras e números. E por fim, você deverá informar o seu primeiro e último nome. Então, informando esses 3 dados, né, é muito simples, basta informar o seu e-mail, a sua senha, com no mínimo 6 caracteres, e o seu nome você vai fazer o sign up. Então, você vai conseguir realizar a criação da sua conta do serviço. Você deverá informar, né, qual a principal utilização, né, da sua conta, se vai ser workshop, evento, né, treinamento de sessões técnicas, fins educacionais. Neste nosso exemplo, nós iremos informar que a principal finalidade seria educacional. Em seguida, você vai identificar qual o nível de ensino que você estará aplicando. Nós vamos informar que são para estudantes de qualquer nível. Isso apenas é um feedback para que os autores, né, da ferramenta consigam precisar a sua maior utilização. Ao clicar em Get Start, você conclui a criação de sua conta. Aqui no cantinho direito é exibido um pequeno vídeo, né, tutorial com informações, né, um vídeo de 90 segundos sobre os principais recursos da ferramenta. Bom, então na nossa próxima etapa nós iremos ilustrar como vocês irão criar suas apresentações. Bom, após aprendermos o passo a passo para a criação de nossa conta, vamos dar início ao passo 2, onde nós iremos aprender como configurar nossa apresentação, trabalhar com os diferentes tipos de questões, como parametrizar, como fazer a comunicação para que os nossos aprendizes tenham a melhor experiência na interação durante as nossas aulas. Conforme anunciado anteriormente, vamos dar início ao passo 2, na construção de nossas apresentações interativas com o Mentimeter, sendo que neste primeiro momento, para dar início à construção de sua apresentação, você deverá clicar na tela inicial do Mentimeter sobre o botão New Presentation, nova apresentação. Ao clicar sobre o botão, você será levado para uma nova tela, onde você poderá configurar os slides das suas questões. Na versão gratuita, você pode criar até 3 slides e é basicamente o que vai estar limitando a sua conta gratuita durante a sua interação. Lembrando que para você poder expandir, né, a criação de mais do que 3 slides, você precisa fazer a contratação de um dos planos disponibilizados no website. Então aqui no canto direito, você deverá assinalar o tipo da questão que você deverá criar.
Neste nosso primeiro exemplo, nós criaremos uma questão de múltipla pré-escolha. Então, vamos selecionar aqui em Multiple Choice. Ao selecionar na múltipla pré-escolha, né, múltiplas opções, você deverá informar a descrição da sua questão. Neste nosso exemplo, nós criaremos uma questão relacionada à aula de coordenadas geográficas. Lembrando que aqui na parte superior você deverá informar o título da sua apresentação. Então, clicando sobre o ícone, nós podemos renomear a apresentação do nome padrão para, por exemplo, Geografia, Coordenadas Geográficas, que seria o tema da aula que você está desenvolvendo o conteúdo interativo. Então, retornando para a descrição da sua questão, vamos informar aqui o título da questão que será exibida para os aprendizes durante a sua sessão. Neste nosso exemplo, a questão se chamará O Trópico de Capricórnio atravessa. Então, essa é a pergunta que será lançada para a audiência, e aqui logo abaixo nós temos as opções para essa pergunta. Então, nós iremos aqui povoar os campos com as alternativas possíveis para essa questão. Lembrando que para cada alternativa você pode informar até, conforme o dado que está aqui à direita, 150 caracteres. Para inserir mais do que 3 opções, que é o padrão exibido pela ferramenta, você clica sobre o botão Add, logo abaixo, e aí você pode informar mais uma opção. Então, neste nosso exemplo, nossa pergunta terá 4 alternativas. Lembrando que caso as suas opções tenham uma alternativa correta a ser informada, você deverá assinalar aqui na opçãozinha Extras, na seção Extras, de que será exibida a resposta correta. Ao assinalar essa opção, esse atributo, você deverá informar aqui no cantinho direito qual é a alternativa que corresponde à resposta correta. Neste nosso exemplo, não iremos aplicar esta possibilidade. Então, iremos desmarcar. E após configuradas as alternativas da sua questão, você poderá, na seção de Result Layout, ou seja, o layout dos resultados, nós temos 3 modelos, 3 templates. O primeiro, barras, o segundo, rosca, e o terceiro, pizza. Então, conforme a natureza dos dados que você deseja exibir, você deverá assinalar um dos 3 layouts disponíveis nesse tipo de questão. E logo abaixo, você terá a possibilidade de exibir os resultados ou no valor inteiro, que é o que está aqui na nossa alternativa, ou exibir em percentagem, percentual. Ou seja, à medida que os seus aprendizes, que a sua audiência for enviando as respostas, ele vai distribuir o quantitativo sobre o total que foi recebido. Então, se nós tivermos, por exemplo, 2 respostas e cada resposta for com uma alternativa diferente, ele vai exibir 50% para cada resultado. Não iremos assinalar esse atributo no momento. Bom, então está configurada aqui nossa primeira questão. Vamos dar mais um exemplo. Então, para criar mais uma pergunta, a cada pergunta que você deseja configurar na sua apresentação interativa, você deverá aqui no canto esquerdo clicar sobre a opção New Slide, novo slide. Então, clicamos e agora vamos configurar aqui uma questão do tipo Word Cloud, né? Nuvem de tags, nuvem de palavras, melhor dizendo. Esse tipo de questão, que é esse que está aqui assinalado no cantinho direito, ela é utilizado quando você deseja coletar várias sugestões da sua audiência, né? Normalmente no processo de Design Thinking, por exemplo, onde você está na etapa da ideação da sua proposta e você quer receber sugestões e insights dos seus alunos. Então você pode utilizar a Word Cloud para receber essas sugestões e a ferramenta irá modelar para vocês a combinação de todas essas palavras enviadas pelos aprendizes. Bom, você deverá informar o título da sua questão. Neste nosso exemplo, a questão vai se chamar quais as linhas imaginárias que permitem
a localização de um ponto na superfície, né? Então, os alunos podem informar as diversas combinações possíveis para essa questão, lembrando que além do título, né, da questão relacionada ao tipo de pergunta nuvem de tags que nós selecionamos na caixinha anterior, você deverá informar quantas entradas o aprendiz, o aluno ou a sua audiência pode realizar por volta. Então, neste nosso exemplo, o aluno pode enviar até três respostas, né? 3 sugestões, 3 palavras. Então, aqui você pode configurar um número de entradas conforme a dinâmica que você estiver promovendo. E aqui na parte inferior, na seção extras, você pode marcar se o seu aprendiz pode enviar mais de uma resposta. Então, se ele puder interagir mais de uma vez na mesma sessão, você deverá marcar esta opção aqui. Lembrando que, caso seja necessário, você pode estar alterando também para outros tipos de questão. Ok? Então, você tem a possibilidade tanto de personalizar o tipo da questão que você está relacionando, no nosso caso é o Word Clown, ou você pode mudar para outro tipo e ir testando conforme sua necessidade. A exemplo do Open-Ended, que seria uma caixa de diálogo, onde o aluno, na medida que ele vai enviando as respostas, eu posso ir renderizando, por exemplo, aqui no canto esquerdo, todas essas contribuições que o aprendiz relacionou. No passo 3, nós iremos perceber como testar essas apresentações que foram desenvolvidas e simular essa integração que vai ocorrer em sala de aula através da utilização do celular por parte do aprendiz. Então, após finalizada a criação dos seus slides, das suas apresentações, vocês voltam para o slide inicial ou para aquele slide que você quer exibir a pergunta, que você quer interagir com seus aprendizes e clicam sobre o botão apresentação, né? Present, né? Apresentar. E aí é exibida a tela de apresentação, modo full screen, tela cheia para o seu aluno. E aí você deverá passar para a turma o código de acesso à sua sessão, que é o código localizado na parte superior. O nosso código aqui de exemplo é o 90447. Então, acessando o endereço mente.com, seus aprendizes poderão interagir. Então, na nossa próxima etapa, nós iremos ensinar como testar os exemplos desenvolvidos. Finalizado o passo 2, vamos dar início ao passo 3, onde vocês irão aprender como testar seus exemplos. Tanto os testes realizados através do dispositivo móvel do aprendiz, ou os testes realizados através de um browser, né, padrão da web. Então, nós iremos ver como testar nossos exemplos, seja de forma automatizada, seja de forma manual. E a ideia é aferir se o tipo de questionário, se o tipo de apresentação configurada atende às expectativas ao contexto onde será utilizada aquela interação. Então vamos lá. Finalizada a configuração de sua apresentação, que ilustramos no passo 2 desta apresentação, vamos dar início ao passo 3, onde nós testaremos nossos exemplos. Existem diversas formas de você testar seus exemplos. Neste primeiro momento, iremos iniciar o modo apresentação na janela que vocês estão visualizando à nossa esquerda. Então, clicando em apresentação, percebemos que a nossa tela 1 entrou em modo tela cheia, full screen, e é exibido um código que será utilizado para que os aprendizes possam interagir na nossa apresentação. O Mentiminter, ele pode ser acessado através do endereço, né, que é o www.mente.com, que pode ser acessado tanto do dispositivo móvel dos seus estudantes, quanto no navegador web, um browser comum. Então, vamos demonstrar a primeira forma, que seria a simulação automatizada do recebimento das respostas. Para que isso seja realizado, no cantinho esquerdo, vocês vão visualizar o ícone de uma engrenagem. Ao clicar sobre esse ícone, será exibido um menu com diversas alternativas. Dentre elas, existe uma opção denominada Show Test Data. Então, você vai lá em More, Mais, e acessa a opção de mostrar dados de teste. Ao clicar sobre esse item, sobre esta opção, automaticamente a aplicação irá gerar dados
aleatório, dados randômicos de teste, que permitirá você aferir melhor o layout e a personalização que você aplicou à sua apresentação. Então, clicamos sobre essa opção. Observamos que começam a ser exibidos diversos resultados em nossa tela. E aqui no cantinho direito inferior, nós podemos observar o contador de interações, ou seja, aqui seria o contador de pessoas que interagiram com a nossa apresentação. Como aqui são dados de teste, aleatoriamente a aplicação vai incrementando o nosso slide com dados fictícios que vão distribuir das opções para a nossa questão. Sendo que a nossa questão seria sobre o Trópico de Capricórnio na travessa. Então, existem 4 opções e é feita a simulação do recebimento de respostas, né? Eu vou aqui clicar sobre a opção ocultar dados de teste. Então, eu zerei a minha interação. E agora eu vou simular o recebimento efetivo de informações a partir de nossos aprendizes. Então, aqui no cantinho direito, nós temos uma nova janela, onde foi acessado o endereço mente.com, que é o endereço que os aprendizes podem acessar em seu celular, e eu vou informar o código da apresentação. No nosso caso é o 91 31 24. Então, ao enviar esse código, é exibida exatamente a pergunta que está em nossa apresentação. Então, do mesmo jeito que está sendo exibido aqui na janela do browser, vai ser exibido no celular dos alunos que informarem esse código. Então, no nosso caso, eu vou selecionar uma resposta aleatória aqui. Então, seria a primeira alternativa. Quando eu clicar em enviar, observe que automaticamente no meu canto esquerdo foi contabilizada essa resposta. Como os aprendizes eles podem enviar mais de uma sugestão, mais de um feedback, eu vou atualizar aqui, simulando essa atualização por parte dos aprendizes. Sendo que neste caso, essa atualização não ocorreu porque provavelmente a opção deve estar desativada. Essa mesma interação pode ser realizada por outro aluno através do dispositivo móvel. Então, ao acessar através do meu dispositivo móvel, o mesmo endereço, informo o código da nossa seção, que é o 913124. E aí é exibido para mim esse código e eu vou selecionar a mesma opção. Cliquei em enviar, observe que automaticamente foi contabilizado na segunda opção. Veja que aqui na tela, né, na tela do aprendiz, ele trava a tela após a submissão da resposta, aguardando que o instrutor, que o professor passe para a próxima pergunta, para o próximo slide. Isso é simulado aqui no canto esquerdo, tem uma setinha, então eu posso clicar sobre essa seta, esse cursor direito, ou eu posso passar com a seta direcional do teclado, vai depender conforme a preferência do docente. Então, ao passar a janela, vejam que automaticamente é atualizado aqui no cantinho direito, na tela do meu aluno, o enunciado da nova questão, né? Quais são as linhas imaginárias que permitem a localização de um ponto na superfície. Então, neste nosso exemplo, eu vou colocar alguns dados fictícios, como, por exemplo, paralelos, meridianos, entre outros. Então, eu vou clicar em enviar. Vejam que automaticamente, quando eu cliquei em enviar, apareceu aqui as duas palavras que foram submetidas. Em meu dispositivo móvel, eu vou simular algo parecido também. Vou digitar a palavra meridianos, paralelos, e vou colocar aqui Greenwich. E aí observe que automaticamente foi recebida a minha contribuição. Então temos duas respostas, né, onde as palavras meridianos e paralelos, né, foram superiores à palavra Greenwich. Como ela foi informada por apenas um dos dois aprendizes, ela ficou um pouquinho menor. Se eu clicar na opção de exibir dados aleatórios, clicando na engrenagemzinha no canto esquerdo, More,
Show Test Data, automaticamente vão ser exibidos dados aleatórios. Né? Como o aplicativo é em inglês, as palavras que vão ser sugeridas são em inglês, mas a proposta é que vocês possam visualizar a robustez do recurso e as possibilidades. Então, como foi mencionado anteriormente, na construção da nossa apresentação, na configuração do nosso slide, então, numa etapa de ideação do design thinking, por exemplo, onde ocorra o brainstorming, junto com seus aprendizes, né, sobre acerca de um determinado tema, eles podem estar submetendo palavras-chave acerca daquela proposta da aula, aquele tópico, e é montada essa essa nuvem de tags, né, essa word cloud. E aí, conforme a convergência de algumas ideias, o professor vai poder modelar as etapas seguintes do seu experimento, né, da sua proposta de aula. Então, esse é o objetivo, né, da Word Cloud, permitir com que os aprendizes informem palavras e conforme a intensidade da palavra, ela vai ficar um pouco maior. No caso aqui do nosso exemplo, a palavra criativo foi informada por grande parte dos aprendizes, dos participantes da nossa enquete. Nesse caso aqui foram 15 aprendizes e, consequentemente, outras palavras que foram enviadas podem ter uma maior ou menor frequência. Então, na etapa seguinte, nós vamos ensinar a vocês como exportar os dados coletados durante a apresentação, sejam em formato PDF ou em bitmap. Estamos chegando ao final, né, do nosso mini curso do Mentimeter. Vamos dar início ao passo 4. Então, depois de realizarmos os testes, né, dos nossos exemplos no passo 3, vamos dar início ao passo 4, onde nós iremos aprender como exportar os nossos resultados, principalmente a exportação dos formatos PDF e bitmap, imagem. Essa exportação permitirá que o docente consulte esses dados fora da plataforma, né? Seja offline ou em tempo real através do site Mentimeter online. Finalizada a apresentação, a interação com seus aprendizes, chegou o momento de exportar os dados coletados. Então, na tela inicial do Mentimeter, né, da sua conta que está logada no site, você vai listar todas as suas apresentações realizadas anteriormente, e para cada apresentação você tem o número de slides associado e o número de respostas coletadas, né? Então, nesses dois exemplos, nós temos 3 slides em cada apresentação, sendo que em uma apresentação tivemos 2 respondentes, 2 participantes, e outras 58 participantes. Vamos utilizar o primeiro exemplo para exportar os dados, né, dessas duas interações. Aqui no cantinho direito, né, nos botões de ação, temos uma opção denominada Export Results, né, exportar resultados. Então, clicando nessa setinha, você vai ser levado para outra tela que vai permitir a exportação dos resultados, tanto em PDF quanto em bitmap, imagem. Sendo que a opção de exportar para uma planilha, né, do Excel, ela só está disponível na versão paga, né? Na versão gratuita só temos as opções de exportar em PDF e salvar a imagem dos resultados. Para cada slide você tem a opção de realizar o download do que foi coletado, que seria uma espécie de screenshot daquele slide com as informações que foram enviadas pelos participantes. Então vamos clicar aqui na opção de exportar o PDF. Então, ao clicar sobre o hiperlink associado, será exibido uma janela com as informações coletadas em PDF. Conforme mostrado no passo anterior, nós coletamos 2 respostas para a pergunta relacionada ao trópico de Capricórnio, onde essas 2 respostas estão aqui salvas. Lembrando que a principal vantagem do Mentimeter seria essa submissão anônima, ou seja, o aprendiz ele vai ter a certeza de que os dados que ele enviou são dados anônimos. Então, normalmente, quando o professor precisa coletar alguma informação de forma anônima, o Mentimeter vai ser a plataforma mais indicada. Aqui seria os dados da segunda pergunta, e aqui seria uma terceira, que seria textos aleatórios enviados pelos alunos na opção Open-Ended.
que seria um tipo de questão que foi informado no passo 2, na configuração do slide. Então, esses dados podem ser salvos pelo docente para planejamento de aulas seguintes, principalmente para avaliar a efetividade de metodologias ativas ou de outras estratégias pedagógicas, a exemplo do ensino híbrido ou a sala de aula invertida. Certo? Sendo que esses screenshots aqui, eles são atualizados, conforme ilustrado no site, a cada 10 minutos. Então, caso a sua apresentação esteja ocorrendo ou ela está sendo atualizada, os dados consolidados só estarão disponíveis para download após 10 minutos. Ok? Então, como nós podemos observar, é bastante simples e fica a dica do Mentimeter como ferramenta digital no apoio das práticas pedagógicas, onde você consegue colocar o aprendiz, né, como protagonista na construção de conhecimento. E existem metodologias que se beneficiam da utilização dessa ferramenta, a exemplo do Design Thinking, que já foi ilustrado. Então, nos próximos episódios, nós ilustraremos outras ferramentas, a exemplo do Clickers e do Kahoot, como outras ferramentas digitais que visam fomentar essas práticas pedagógicas inovadoras em sala de aula. Dedé Produções, de guerra para o mundo. Audio Jungle.